Quantos creem que o Senhor está nesse lugar? Diga amém. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva. Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez aqui para celebrar o Senhor com júbilo, com muita alegria, porque o Senhor é bom em todo tempo. Eu gostaria de, nesse momento, que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 7 e no versículo 12. E iremos meditar sobre essa palavra. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado diante de todas as adversidades. O Senhor tem sido nosso Deus, o nosso ajudador. Esse profeta Samuel colocou essa pedra onde estará sempre a gratidão. Por isso quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Começamos o ano dizendo que o Senhor é Ebenezer, é o nosso Deus que está conosco e mediante todas as afrontas, nós não poderemos jamais desanimar, ficar triste, angustiado. Todos devem ter essa pedrinha que iniciou o ano da gratidão. E essa pedrinha simboliza muito para a sua fé aumentar e saber que Deus, Ele tem sido um Deus maravilhoso, um Deus que é contigo, que é comigo, que é o Deus Ebenezer, o Deus que é maravilhoso, que nos ajuda em meio às lutas, em meio às afrontas, em meio à tempestade. Ele é o Deus que está conosco. Nunca esqueça, o Senhor é o nosso Deus Ebenezer. Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e iremos falar com Deus e inclinar o nosso coração para agradecer, termos gratidão, porque o nosso Deus Ebenezer, Ele está conosco. Aleluia, o Senhor é bom. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor. Esse texto remete ao nosso coração o ano da gratidão. E queremos celebrar ao Senhor, porque nós temos a gratidão, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Ebenezer, glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada irmã que está em seu lar, Senhor, e saber que o Senhor está passando todos esses momentos de dificuldade com eles, Pai. Continua abençoando, guardando, protegendo, livrando de todo mal, Senhor. Que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre cada irmão que está de frente no combate contra o Covid-19. E que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, dando saúde e segurança, em nome de Jesus. Amém. Iremos agora para o Minuto Jovem. O texto está em Eclesiastes 12, no versículo 1
Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos nas quais dirás, não tenho nele prazer. Momento jovem. Santo Igreja, com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vim trazer uma mensagem de Deus para você dentro de 1 minuto. Vim falar sobre a paciência, que nesses momentos difíceis que estamos passando, precisamos ser pacientes, precisamos esperar o tempo de Deus, confiar no seu amor, orar, buscar mais a Deus. Vim deixar para os irmãos um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que esse versículo faça morar no seu coração e seja verdade no seu dia. Vamos ficar alegres porque tudo isso vai passar. Vamos ser pacientes diante dessa situação tão difícil e vamos perseverar em oração. Lembre-se, não se desespere, ore, busque a Deus. Que Deus abençoe vocês. Iremos nesse momento celebrar ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra e servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele, diante dEle com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dEle somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graça e os seus átrios com hino de louvor, rendei graça, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Vamos celebrar o Senhor. Graças a paz, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor e agradecer a Ele por mais uma noite que Ele nos dá, que nós viemos a exaltar a grandeza desse Deus. Amém? Louvor.
continuaremos engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador, dizendo que Ele é fiel e a tua fidelidade dura de geração após geração. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Agora nós estaremos nos alimentando com a palavra do Senhor, com o servo do Senhor, pastor Davi. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glorificamos ao Senhor por mais um dia
de estarmos na sua presença, adorando e bendizendo o seu santo nome. Queremos, nesse dia, louvar a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa igreja. Louvar a Deus porque Deus tem restaurado os teus filhos. Nós temos alguns irmãos que tiveram o Covid, mas que, para a glória de Deus, alguns já recuperados, outros em recuperação. Nós louvamos a Deus porque Deus tem cuidado da vida da nossa igreja. Queremos conclamar você a junto conosco estar orando na madrugada. Estamos já agora na terceira semana de oração. Estaremos orando dessa feita de quarta para quinta-feira. Quarta para quinta, às 3 horas da manhã. Vamos estar ali no aplicativo do Zoom. Alguns irmãos têm uma dificuldade de entrar no Zoom, então podem estar orando naturalmente em comunhão com a sua igreja, né? Em comunhão com Deus e sua igreja, às 3 da manhã na sua casa. E aqueles que puderem entrar no aplicativo vão estar conosco ali, orando ao Senhor, entregando as nossas vidas ao Senhor, para que Deus nos sustente e nos abençoe nesse tempo, como já tem abençoado, como já tem cuidado de nós. Amados, nós também queremos agradecer a Deus nesse dia, pelas ofertas alçadas. Nós agradecemos ao Senhor pela fidelidade dos irmãos, pelo amor que os irmãos têm dedicado à causa de Jesus nesse tempo, da igreja do Senhor, sendo fiéis nos seus dízimos e ofertas. E nesse momento nós queremos também apresentar a Deus, não só esses irmãos que estão podendo ofertar, mas aqueles também que estão com alguma dificuldade, que estão desempregados, que estão afastados do salário, reduziram o seu salário por conta dessa questão da pandemia. Vamos estar nesse momento intercedendo ao Senhor, orando ao Senhor pela vida desses irmãos no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e santo, ó Jesus amado, queremos te agradecer, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus provedor, Pai. O Senhor tem, ó Deus, estado conosco, o Senhor tem estado com a tua igreja, Senhor. O Senhor tem, ó Deus, prodigalizado, Senhor, milagres na nossa vida. Eu quero louvar o teu nome pela vida dos nossos irmãos já recuperados, irmão Anderson, irmã Rose, irmã Zene, irmão Jailton, irmã Silas, Glauco, Senhor. Ó Deus, irmãos que foram acometidos com o Covid, mas que para a glória de Deus estão já recuperados, Senhor. Queremos apresentar, ó Deus, aqueles irmãos, ó Deus, como o irmão Hernando, ó Pai, como o Senhor, o irmão Eli, a irmã Kátia, ó Deus, irmão Eli ainda não confirmado, mas que está com a suspeita, ó Pai, irmã Kátia já confirmada. Te apresentar, Senhor, o irmão Renato, a vida do irmão Renato, ó Deus, esses irmãos, Pai, que estão nesse momento acometidos pelo Covid, mas, ó Deus, que nós cremos, Senhor, pelo poder que há, ó Deus, na tua palavra, que o Senhor irá curá-los, que o Senhor irá restabelecer a vida desses irmãos para a glória e o louvor do teu nome. Mas, Pai, nós estamos, ó Deus, aqui diante da tua presença, dizendo que o Senhor é poderoso para fazer, mas nós estamos convictos de que se o Senhor não fizer, o Senhor continuará sendo Deus, porque o Senhor, meu Pai, não é só Deus, ó Deus, enquanto estamos nessa terra. O Senhor continua sendo Deus quando nós partirmos dela, até porque estaremos eternamente com o Senhor. Então, Senhor, fortalece a tua igreja nesse tempo, Pai. Mas te pedimos, ó Deus, também, ó Pai, pela vida, Senhor, daqueles irmãos, ó Pai, que estão passando por um momento de dificuldade na área financeira. Ó Pai, unimos a nossa fé agora como igreja, Pai, para orarmos pela vida desses irmãos. Pai, abre portas de emprego, mesmo no meio da crise, Senhor. Mesmo em meio a perspectivas, ó Deus, de muita dificuldade, abre portas. Ó Deus, cria oportunidades, porque o Senhor é o Deus das oportunidades em meio à crise, Pai. Quando o Senhor quer fazer, Pai, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, quem
impedirá. Eu quero pedir a Ti agora, Pai, que o Senhor visite a casa, a família de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão desempregados ou passando alguma necessidade. Que o Senhor seja o seu sustento, que o Senhor, meu Pai, possa os abençoar com possibilidades, ó Pai, deles serem inseridos no mercado de trabalho e de poderem sustentar dignamente a sua família. Mas eu quero Te agradecer também por aqueles irmãos que têm dizimado e ofertado na Tua casa. Muitos, ó Pai, fazendo prova do Senhor. Mas como a Tua palavra diz, fazei prova de mim. E vocês verão se eu não vou abrir as janelas dos céus. Ó Pai, nós tomamos posse dessa palavra agora. E clamamos a Ti, Pai, que o Senhor visite, Senhor, ó Deus, cada irmão que tem depositado a sua oferta, que tem entregue a sua oferta, ó Deus, aos tesoureiros da igreja, que tem de alguma forma ofertado e dizimado, para que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado na vida de cada um deles. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós queremos que os irmãos, se puderem, abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós leremos o versículo 2 e 3. Então, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Diz assim a palavra: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, e conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Amados, essa palavra, ela traz para nós uma grande responsabilidade. Nessa noite, eu gostaria de refletir com os amados sobre qual carta que eu tenho sido. A palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui que nós somos carta de Cristo. Interessante que um grande poeta, John Donne, ele diz que nenhum homem é uma ilha isolada. Isso significa dizer, queridos, que nós sempre estaremos sendo vistos por outras pessoas. Nós sempre estaremos sendo observados por outras pessoas. E é interessante, inclusive, que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus que há de nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, nós somos, queridos, observados. A nossa vida, ela é algo que as pessoas, elas procuram, elas buscam informações a nosso respeito. Elas percebem olhares, elas percebem falas, elas percebem ações, e até ações quando nós não falamos nada, mas apenas um gesto, as pessoas, elas percebem. Então nós somos a carta de Cristo. É interessante que toda vez que se fala em carta, carta representa uma mensagem. Ou seja, nós somos a mensagem de Cristo. Nós somos uma comunicação de Cristo para o mundo. É importante nós lembrarmos disso, porque no mundo em pandemia, no mundo em que as pessoas estão desesperadas, no mundo em que, na verdade, o caos social muitas vezes está imperando em muitos momentos, além da dor, além da
perda, da angústia, por tantas perdas que nós estamos tendo, não somente na questão da saúde, mas perdas muitas vezes no relacionamento, porque o isolamento social afasta-nos da comunhão, perdas em relação a questões emocionais, né? A questões financeiras, econômicas, são muitas perdas, mas a despeito de todas essas perdas, nós somos a carta que o mundo está lendo. Nós somos a carta que o mundo espera ler. E essa carta deve ser uma carta de Cristo para esse mundo caótico. Queridos, nós temos uma mensagem, ou nós deveríamos ter uma mensagem de Jesus para o mundo, para que o mundo possa olhar para nós e identificar a pessoa bendita de Jesus. É interessante nós observarmos, amados, que uma carta, e aqui ele está dizendo, os irmãos podem ver aí no versículo 2, vós sois a nossa carta, isso porque o ministério de Paulo produziu crentes em Jesus Cristo, mas Paulo diz que essa carta ela é conhecida e ela é lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Então, eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, aí na sua casa, olhe na bolinha do olho dele ou dela e diga assim: você é carta de Cristo. Nós somos carta de Cristo. Então, querido, significa dizer que se nós somos carta, pensando sobre a carta ela não cumpre sua função estando fechada. É interessante que quando nós recebíamos uma correspondência, eu, por exemplo, quando namorei com Michele à distância durante alguns anos da minha vida, e naquela época onde não tinha celular, eu enviava uma carta, muitas vezes pelo correio, muitas vezes por alguém que estava aqui em Salvador, enviava lá para a Cruz das Almas, e ela também enviava uma carta para mim, e era com muita expectativa, quando nós recebíamos a carta, e ao abrir a carta estava lá uma declaração de amor, estava revelando a saudade, estava revelando a necessidade, a vontade de estar juntos. É exatamente isso, queridos, que nós precisamos entender. Para que serve uma carta fechada? Qual o objetivo, pastor, de nós termos uma carta fechada? Que nós não temos acesso ao conteúdo dessa carta. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos carta de Cristo e que por isso mesmo a carta precisa estar aberta. Meu irmão, se os irmãos olharem aí, Mateus capítulo 5, versículo de 14 a 16, a Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meu amado, meu irmão, você é carta de Cristo. A pergunta é que não quer, obviamente, calar nessa noite: essa carta está aberta, meu irmão? As pessoas estão tendo acesso à carta de Cristo, que sou eu, que é você? Veja, na sua Bíblia, a palavra também vai nos alertar em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Olha o que é que a palavra nos ensina. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Em outras traduções diz, a tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, meu irmão, a carta tem que estar aberta.
Existem pessoas que têm a luz de Cristo dentro de si, mas que não pregam a palavra, que não levam a esperança para as pessoas desse mundo. Nesse momento de pandemia, de dificuldade, as pessoas estão atrás de uma palavra de Deus que as direcione, que as conduza, que traga paz ao seu coração, que dê, na verdade, a condição delas avançarem nesse meio difícil que estamos enfrentando. E queridos, nós somos essa carta de Deus para a humanidade, aleluia! Nós somos a carta de Cristo, meu irmão, para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Mas muitas vezes, queridos, infelizmente, essa carta, ela fica fechada, e as pessoas estão sem acesso. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que nós somos lidos. Aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele está dizendo: vocês são lidos por todos os homens. Todos os homens, carta aberta, carta lida por todos. Então, meus amados, a Bíblia nos ensina em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que é o poder de Deus, está em mim, está em você. Esse Evangelho precisa ser algo acessível às pessoas. As pessoas precisam encontrar em mim e em você uma carta aberta. A Bíblia ainda vai dizer em Atos 20, versículo de número 24, o seguinte: porém, o apóstolo Paulo dizendo: em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério, que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, não é só o apóstolo Paulo, não. Eu e você temos a responsabilidade nesse tempo de sermos a carta de Cristo, onde as pessoas tenham acesso, onde essa carta esteja aberta e nós possamos testemunhar do Evangelho da graça do Senhor. É interessante, amados, que uma carta, ela precisa estar legível. Além de você poder abri-la, ou seja, de você poder ter acesso ao seu conteúdo, quando você tiver acesso a esse conteúdo, você precisa entender, você precisa perceber. Imagine se você recebe uma carta num idioma que você não conhece. Então você tenta entender a carta, você não vai conseguir entender. Ou até, se essa carta estiver no seu idioma, por exemplo, português, mas ela esteja desencontrada, sem nexo, sem, na verdade, uma conexão entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos, automaticamente isso vai gerar dúvida. O que é que ele quer dizer com isso? Sabe o que é que nós precisamos entender também, queridos? Às vezes até nós falamos do Evangelho de Jesus para alguém, às vezes até nós expressamos o nosso amor por Jesus, mas o nosso comportamento, as nossas ações desmentem o que nós falamos. Quantas vezes as pessoas não fazem observações acerca do nosso comportamento, ao dizer assim: mas não é crente, mas não prega desse jeito, e por que está fazendo isso? Ou seja, é como se nós escrevêssemos uma carta ao mundo dizendo: obedeça a Jesus. Mas quando nós não obedecemos a Jesus, nós estamos dizendo na mesma carta: não obedeça a Jesus. Então o que é que o mundo vai entender? O mundo vai ficar sem entendimento, porque a carta está desconexa. A carta precisa estar aberta, sim, mas a carta precisa ser legível, precisa ser fácil de entender, precisa ser clara, sem informações dúbias. Quando o profeta Elias, ele estava naquela situação lá em Israel, onde o povo estava vivendo dias difíceis, onde o povo estava adorando a Deus e adorando a Baal.
ou seja, o povo estava querendo fazer média com Deus, o Deus verdadeiro, e com a divindade Baal, que eles consideravam a divindade da fertilidade. E Elias dá uma palavra dura àquele povo, e ele diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão estar ora adorando a Deus, ora adorando a Baal? Em muitas vezes, queridos, nosso comportamento deixa a nossa carta confusa, deixa a nossa carta, na verdade, sem entendimento para o mundo. Eu queria que você refletisse comigo, amado do Senhor, como é que está a carta que a sua esposa está lendo, marido? Como é que está a carta que o seu esposo está lendo, esposa? Será que nos relacionamentos conjugais o Evangelho de Cristo está sendo pregado dentro de casa com as nossas ações? Será que nas nossas relações entre pais e filhos, entre filhos para pais, será que nas relações entre vizinhos, será que nas relações patrão-empregado, empregado-patrão, será que nas relações entre colegas, eu estou com a minha carta sendo legível, sem dubialidade, sem quebra daquilo que a palavra de Deus me ensina? Será que minha carta está sendo lida como uma carta onde a minha vida representa o brilho de Cristo, representa a pessoa bendita de Jesus? Então, a carta, nós somos carta de Cristo. Volte lá para o texto de Coríntios. Então, nós somos carta, é bem verdade que nós somos carta, mas não somente somos carta de Cristo, como diz aqui o texto. A Bíblia diz: produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta. Observem que ele faz uma observação. Vocês são cartas de Cristo, então essa carta precisa ser aberta, essa carta precisa ser legível, mas não somente vocês representam o Evangelho para as pessoas lerem, a Bíblia está dizendo aqui, conhecida e lida por todo o mundo, todos os homens, mas o que me chama a atenção é que ele diz, não com tinta. Pastor, o que é que isso quer dizer? Dizer que é não com tinta, amados, está falando que nós não somos, na verdade, pessoas que vamos estar agindo de acordo apenas com a nossa capacidade. Eu não vou ser carta de Cristo pelo meu intelecto. Eu não vou ser carta de Cristo pelas posições que eu ocupo na sociedade. Eu não vou ser carta de Cristo apenas pela minha capacidade de fazer algo para Ele. Eu vou ser carta de Cristo não com tinta, não com esforço humano. Se eu ou você, queridos, tentar ser carta de Cristo pelo esforço humano, nós vamos fracassar. Daqui a pouco ele vai dizer, né? Como é que nós devemos ser carta de Cristo? Quem é que nos ajuda? Mas não somos nós, não é a nossa capacidade, sabe? Não é a nossa intelectualidade. Veja que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala acerca dele ser um ministro que levou a palavra aos irmãos em Corintos, ele também fala aí no versículo 5 o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então o apóstolo Paulo entende que não é por ele mesmo, não é ele que consegue, na verdade, vencer e fazer as coisas acontecerem, mas a providência, mas a suficiência vem de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa: se nós somos servos do Senhor, cartas de Cristo, escritas não com tinta. O que é a tinta? A tinta faz parte do processo natural. Tinta, a caneta com tinta que escreve uma carta, é um processo natural.
Mas o que ele estava dizendo é o seguinte: olha, nós não somos naturais. A palavra de Deus vai dizer que nós somos espirituais. E que o homem natural, ele não pode compreender as coisas espirituais. Então, amados, nós somos essa carta não com tinta, não natural. Nós somos seres espirituais, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então a gente não pode se comportar como um homem natural. Nós estamos vendo uma época difícil de pandemia, onde as questões políticas estão afloradas, onde as pessoas estão muitas vezes defendendo mais partidos políticos, mais muitas vezes pessoas do que a própria pessoa de Cristo. Acreditem, existem irmãos em Cristo Jesus, existem pessoas ligadas à palavra, que se dizem seres espirituais, mas estão muitas vezes se degladiando nas redes sociais. Meus irmãos, acreditem, pessoas que estão lá nas redes sociais, irmãos em Cristo, brigando um com o outro, às vezes brigando com pessoas que as pessoas nem conhecem direito, às vezes brigando com incrédulos, dizendo coisas que não deveriam ser ditas, isso de uma forma pública. Por quê? Porque o sentimento, porque a paixão por questões políticas afloram, e isso tem manchado o nome do Senhor. Por quê? Porque você é carta, porque eu sou carta. E se somos carta, nós precisamos cuidar da nossa vida, porque nós não fomos escritos com tinta. Não é tinta comum, amados. Você não é um homem comum, você não é uma mulher comum, você é um eleito, você é uma eleita de Jesus Cristo, para ser uma carta e apresentar o Evangelho ao mundo. Então, vamos nos cuidar, para que o nome de Jesus possa ser exaltado nesse tempo na nossa vida. Nós somos cartas de Cristo, não escrito por tinta. Não somos naturais, somos seres espirituais, ao qual nós podemos entender que a palavra de Deus nos diz que nós compreendemos as coisas espirituais. Mas para finalizar, amados, a palavra vai dizer aí que nós somos cartas de Cristo, escrita não com tinta. E ele vai dizer com que nós somos escritos. A Bíblia diz aí: mas pelo Espírito de Deus vivente. Aleluia. Ó, queridos, quando nós vimos aqui, quando ele diz que nós somos cartas escritas pelo próprio Espírito, o Senhor ministrou algo ao meu coração. Toda carta, ela tem um conteúdo. Nós já falamos sobre isso no início. Ela precisa ser aberta para se ver o conteúdo. Não somente ela precisa ser aberta, mas ela precisa estar legível, entendível. Mas uma terceira ação, que eu entendo que é claro numa carta, para que ela se configure algo justo ali, que você esteja lendo e entendendo algo verdadeiro, é que de fato ela precisa ser fiel ao conteúdo que o autor quer passar. Aleluia. Então, eu, como carta de Cristo, escrito pelo Espírito Santo, preciso ter uma vida que seja fiel. A minha vida é um conteúdo fiel àquilo que o Espírito Santo quer passar para as pessoas. Nós precisamos entender isso, amados. A carta precisa ter um conteúdo fiel, fidedigno. A carta não pode ser um conteúdo mentiroso. Tem pessoas que, sabe, queridos, estão vivendo dentro da igreja, mas com conteúdo mentiroso. Estão, na verdade, tendo uma vida errada, uma vida longe da presença do Senhor, uma vida de prostituição muitas vezes, uma vida de um relacionamento sexual antes do casamento, vivendo de uma forma errada. Uma vida onde não há testemunho do Senhor Jesus. Uma vida, na verdade, de esquecimento dos princípios da palavra. Muitas vezes, nos relacionamentos,
uma vida de falsidade, uma vida de mentira, uma vida, na verdade, onde as pessoas causam situações, problemas, causam dificuldades para outras, sendo injustas. Quantas vezes, queridos, nós observamos isso? Cartas que o conteúdo está fora daquilo que o Espírito Santo ensina na sua palavra. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina de uma forma tão clara. O Espírito Santo diz: olha, se despoje do velho homem, se revista do novo homem. É porque isso, meus irmãos, é porque a carta de Cristo é exatamente a reflexão do seu autor. Eu e você temos que ser reflexões do Espírito Santo. Temos que refletir a imagem de Cristo através da pessoa do Espírito Santo. É isso que está escrito em 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória, a imagem de Cristo pelo Espírito Santo, como se fosse um espelho. Como se nós colocássemos um espelho em nós e nós pudéssemos olhar Jesus e ver isso. E quem faz essa transformação de glória em glória é o Espírito Santo. Mas quantas vezes estamos, meus irmãos, mentindo, defraudando alguém, estamos causando calúnias entre irmãos, estamos muitas vezes usando o poder, que nós temos em alguma área para excluir alguém, estamos na verdade sendo orgulhosos muitas vezes, às vezes pessoas que nós temos um relacionamento, mas que é quebrado e a gente não está nem aí, a gente não se preocupa, a gente não perdoa, a gente não tem a atitude que Cristo teve de perdoar. Meu irmão, que carta de Cristo você está apresentando ao mundo? Será que de fato é a carta de Cristo? A carta de Cristo tem que ter a imagem de Jesus, tem que ter o caráter de Jesus, tem que ter a mente de Jesus. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. A carta de Cristo tem que ter o sentimento de Jesus, como diz Filipenses 2,5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de servo, um sentimento de amor. A carta, amados, de Cristo tem que ser uma carta que represente Cristo vivo em nós. Gálatas 2:20 vai dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive em mim a ponto da carta que eu estou apresentando ao mundo seja cheio da presença do Senhor Jesus? Então eu queria, meus irmãos, para finalizar esse texto, essa mensagem, ler com os amados aí 1 Coríntios, volta só um pouquinho, 1 Coríntios 10, texto bem conhecido, versículo 31. A palavra vai nos orientar. Você quer ser carta de Cristo, meu irmão? Você quer representar Jesus, meu irmão, aonde você for? Olha o que a palavra nos ensina. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Em outras traduções diz assim: faça tudo para a glória de Deus. Meu amado, nós somos carta aberta, sim, carta onde nós devemos estar sempre anunciando o Evangelho, sim, mas não só carta aberta, carta legível. Devemos sim, nós sermos carta escrita não com tinta, não na nossa forma, não no nosso intelecto, não de uma forma natural, como homens naturais, mas como homens espirituais que somos. Devemos sim ser uma carta onde o conteúdo possa realmente refletir o autor da carta, que é o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa bendita de Jesus em nossa vida. Nós somos escritos pelo Espírito Santo, então eu preciso refletir isso, ou seja, a minha carta tem que refletir o conteúdo do autor da carta. E para isso, amados, eu queria então ler um poema aqui, que é bem interessante, que é um poema que fala justamente sobre a carta que o mundo está lendo. Esse poema, o nome dele, o título dele, melhor dizendo, diz: O Evangelho segundo você. Há um Evangelho segundo Mateus,
Marcos, Lucas e João. Mas há também um outro evangelho que muitos estão lendo, o Evangelho segundo você. Todos os ensinamentos que encontramos na Bíblia são fatos que sabemos que é verdade. Você deve vivê-los para torná-los o Evangelho segundo você. Muitos não leem as palavras da Bíblia. Vou lhes dizer o que alguns estão fazendo. Eles estão lendo o livro que você e eu estamos escrevendo, o Evangelho segundo você. Há grande poder na pregação do Evangelho. A Bíblia explica que isso é verdade. Mas o sermão, isso é uma grande verdade, viu, amados? O sermão mais provável de influenciar os outros é o Evangelho segundo você. Deus nos ajude a sermos fiéis a Jesus, a viver todos os seus ensinamentos tão verdadeiros, para que todos possam ver o seu Espírito no Evangelho segundo você. Você está escrevendo um Evangelho, um capítulo a cada dia, por coisas que você faz, por coisas que você diz. Outros leem esse Evangelho. E a pergunta que não quer calar nessa noite: esse Evangelho que você está permitindo que as pessoas leem, ele é fiel? Ele é verdadeiro? Ou ele é infiel? Que nesse momento você possa refletir em qual Evangelho você está mostrando ao mundo. A carta da minha vida, a carta de Davi, tem refletido Jesus? Eu tenho permitido que as pessoas tenham acesso como uma carta aberta? Eu tenho permitido que esta carta seja legível? Eu tenho permitido que a minha vida tenha paz, amor, alegria? Queridos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes nós nos deixamos ser envolvidos com as dores desse mundo, com as tragédias desse mundo, com o Covid. E quando nós encontramos pessoas, amados, nós estamos mostrando desesperança. Amados, nós somos cartas de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos mostrar a essas pessoas que existe um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Ele. Somos carta, amados. Somos cartas de Cristo. E certamente o que o Senhor deseja nessa noite, amados, é que nós abramos os nossos olhos para poder perceber que nós devemos viver esse Evangelho de tal forma que as pessoas olhem para nós e percebam que o conteúdo da carta está de acordo com o autor da carta, que nós possamos viver esse Evangelho como cartas de Cristo nesse tempo. Eu queria orar com você nesse momento em nome de Jesus. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por essa ministração, Senhor, ao nosso coração. Senhor, eu quero apresentar as nossas vidas no teu altar agora. Ó Deus amado, se nós, ó Deus, temos falhado como carta do Senhor, nesse momento, Senhor Jesus, visita o nosso coração. Ó Deus, nós precisamos ser cartas abertas, Pai, acessíveis, legíveis, Senhor. Cartas, ó Deus, onde, Senhor, as pessoas possam olhar o conteúdo e perceber que de fato está de acordo com a palavra do autor. Ó Deus amado, nós precisamos desse tempo abrir os nossos olhos como igreja, Senhor,
porque nós não podemos dizer que somos cartas de Cristo, Pai. E muitas vezes nas nossas relações em casa, ó Deus, nós estamos maltratando o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Que evangelho é esse, ó Pai, que as pessoas estão vendo em nós, que os vizinhos estão vendo em nós, muitas vezes com truculência, muitas vezes, ó Deus, com arrogância, muitas vezes com orgulho. Meu Deus, que evangelho muitas vezes estamos mostrando ao mundo, através das nossas vidas, através das cartas de Cristo, ó Pai, que somos, ó Deus, quando estamos num trânsito, ó Pai, e estamos dentro desse trânsito perdendo o domínio próprio, dizendo palavras que não devem, que não agradam ao Senhor. Ó Pai, quantas vezes estamos, Senhor, dentro das nossas casas, nos degladiando, Senhor, falando alto, gritando um com o outro, a ponto dos vizinhos olharem e pensarem: que evangelho é esse que está sendo pregado e que está sendo vivido? Meu Deus, meu Senhor amado, que evangelho é esse que muitas vezes nas relações que nós temos, ó Pai, entre pessoas, Senhor, ó Pai, existem pessoas que a gente não fala há anos. Ó Senhor, que carta de Cristo é essa que não perdoa o seu irmão, que não perdoa, Senhor? A tua palavra nos ensina que nós devemos perdoar até os nossos inimigos, como o Senhor fez na cruz, perdoou aqueles que estavam te colocando na cruz, Senhor Jesus. E nós muitas vezes estamos falhando, estamos deixando, Senhor, a carne falar mais alto, a carne dominar. Mas nós não somos dominados pela carne, nós somos dominados pelo Espírito do Senhor, aquele que escreveu a carta de Cristo na nossa vida, para representarmos o nosso embaixador. Oh Jesus amado, perdoa as nossas falhas, nos dá graça nesse culto, Senhor, nos dá graça, Senhor, através desse culto racional, ouvindo a Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, aprender com essa palavra e representarmos o nosso Senhor como carta de Cristo que somos. Nós oramos a Ti agradecidos, Pai, e o fazemos no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a superfície da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua casa. Deus lhe dê uma semana maravilhosa. E nunca se esqueça, você é carta de Cristo, não escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo de Deus. Então, aonde você for, represente o autor da carta da sua vida, que é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Deus vos abençoe. Quantos creem que o Senhor está nesse lugar? Diga amém. Você é casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo e família. Levanta suas mãos e diga: somos casa de Deus, somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um Senhor, somos
tua igreja resplandecerá. Meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir, derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Diga comigo. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um Senhor, somos um no Senhor. Somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra identificarei a tua palavra. Eu multiplicarei na tua palavra. Identificarei a tua palavra. Eu multiplicarei. Somos casa de Deus. Diga comigo. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor. Somos um no Senhor. Somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Levante suas mãos aos céus comigo e declare que nada prevalecerá contra a tua vida. Somos casa de contra ela nada prevalecerá. Diga comigo, somos um no Senhor. Tua igreja resplandecerá. Amém, Jesus.